Sejam bem-vindos ao canal Entre Fontes e Fatos na Política. Aqui, vamos explorar diferentes pontos de vistas, questionar as notícias e entender o que realmente está por trás dos acontecimentos políticos no nosso país. Vamos à conversa de hoje. E aí? Bora bater um papo sobre uma coisa que mexe com a vida de todo mundo: política. Mas a gente vai um pouco mais fundo. A pergunta de hoje é: a sua opinião política é sua mesmo? Ou será que tem umas forças invisíveis, quase como num teatrinho de fantoches, que ajudam a moldar o que a gente pensa? Vamos descobrir isso juntos. Sabe aquela sensação de que a política é um jogo super complicado e que ninguém nunca parou para explicar as regras direito? Se essa sensação é familiar, saiba que não é só com você. Muita gente se sente assim. Mas e se a gente pudesse não só entender essas regras, mas também deixar de ser só uma peça nesse tabuleiro para virar um jogador consciente? É sobre isso que a gente vai conversar. Para a gente começar, vamos dar uma olhada nos fatos. Nas eleições de 2022, aconteceu uma coisa que chama muito a atenção. Se a gente somar quem não votou com os votos brancos e nulos, dá mais ou menos 1 em cada 4 eleitores. É muita gente. O que será que está por trás dessa desconexão tão grande? Pois é. E é exatamente essa a nossa missão aqui hoje. A gente vai tentar desvendar essas forças que atuam nos bastidores. Vamos investigar juntos quem são as pessoas que mexem os pauzinhos e como isso afeta a nossa vida, a vida de todo mundo. Tudo pronto para essa jornada? Para guiar a gente nessa investigação, vamos usar uma ideia que tem mais de 2000 anos, mas que, olha, parece que foi escrita ontem para o mundo de hoje. É a história de uns prisioneiros que vivem numa realidade feita de sombras. Essa é a famosa alegoria da caverna, de um filósofo chamado Platão. Imagina só, os prisioneiros estão lá acorrentados e a única coisa que eles veem são sombras na parede. Para eles, aquelas sombras são a realidade, porque eles nunca viram outra coisa. Agora, pare e pensa um pouco. E se as manchetes que a gente lê, os vídeos que a gente assiste e os posts que a gente compartilha, e se tudo isso forem as nossas sombras de hoje em dia? Aqui a gente vê bem essa diferença. De um lado tem a realidade, que, vamos combinar, dá trabalho para entender, exige pesquisa, pensamento crítico. Do outro lado, as sombras. São as informações rápidas, sensacionalistas, fáceis de engolir, sabe? A grande pergunta que fica é: onde é que a gente está gastando mais o nosso tempo e a nossa atenção? E a mídia tem um papel gigantesco nisso. Ao decidir o que vira notícia e o que não vira, ela meio que funciona como o projetor da caverna, escolhendo quais sombras vão aparecer na nossa parede. Isso pode criar uma visão bem distorcida da realidade, sabe? Muitas vezes, uma visão que beneficia certos grupos e que pode transformar as pessoas numa massa de manobra, que é basicamente gente que repete ideias sem nem questionar de onde elas vieram. Ok. Se existem sombras sendo projetadas na parede, quer dizer que tem alguém segurando a lanterna, certo? Quem são os arquitetos por trás desse jogo de luz e sombra? É o que a gente vai ver agora. Essa imagem da política como um jogo de xadrez é perfeita. Porque pensa bem, enquanto a maioria das pessoas está ali tentando aprender como o peão se move, já tem jogadores muito experientes que planejaram o checkmate há muito tempo. Esses jogadores são o que a gente chama de elites. Um grande pensador brasileiro, o Darcy Ribeiro, criou uma espécie de mapa para a gente entender isso. Ele dividiu a sociedade em 4 grandes grupos. Lá no topo, as classes dominantes, que controlam a grana e a política para manter seus privilégios. Logo abaixo, os setores intermediários, que funcionam como um tipo de amortecedor das tensões. Depois, as classes subalternas, que é a maioria dos trabalhadores. E na base de tudo, as classes oprimidas, que são as mais excluídas do sistema. Entender esse mapa é o primeiro passo para saber quem tem o poder de projetar sombras. E olha só, o próprio Darcy Ribeiro já dava o alerta sobre uma nova elite. Ele descreveu de um jeito bem direto. Ela controla a mídia, conforma a opinião pública, elege parlamentares, em resumo, ela manda. É a descrição perfeita de quem são os jogadores mais experientes do nosso xadrez político. E como é que elas mandam na prática? Basicamente de 3 formas: colocando dinheiro em campanhas para eleger seus candidatos, sendo donas dos grandes canais de mídia e, claro, criando uma imensa rede de troca de favores. E essa história de troca de favores tem um nome específico e é uma das práticas mais antigas e enraizadas da nossa política. Vamos falar sobre a moeda do favor, o clientelismo. Clientelismo, essa é a palavra. E de forma bem simples, é quando a política vira um grande toma lá, dá cá. Em vez de se discutir um projeto para a cidade toda, a relação vira outra. Fica tipo: eu te dou uma ajuda aqui, um benefício ali, e você me dá o seu voto. Essa troca de um favor pessoal por apoio político. E essa prática pode ter várias caras, viu?
Tem o tipo tradicional, aquele mais antigo, direto do político para o eleitor. Tem o de quadros, que usa líderes de bairro como ponte, e tem o de massas, que é mais sofisticado e usa a própria máquina do governo para criar grupos de eleitores fiéis em troca de alguma vantagem. Tem uma frase popular que resume perfeitamente a lógica por trás de tudo isso. O povo não pensa com a cabeça, mas com o estômago. A estratégia é muito clara: focar nas necessidades mais urgentes, nas dores do dia a dia, para que as pessoas não tenham tempo ou energia para discutir projetos de futuro ou ideias mais complexas. Certo, a gente já viu as sombras, os jogadores e a moeda da troca. O cenário pode até parecer meio desanimador, né? Mas a boa notícia é que, assim como na história do Platão, existe uma saída da caverna. E agora a gente vai conversar sobre como encontrar esse caminho. Sair da caverna não é um evento, sabe? Não é como virar uma chave. É um processo. Não adianta só ver a luz do sol, é preciso acostumar os olhos com ela. E na política é a mesma coisa. Não basta ter acesso a mais informação. É preciso desenvolver as ferramentas para pensar de forma crítica. É preciso, literalmente, aprender a enxergar com os próprios olhos. E para aprender a enxergar, tem uma comparação de outro filósofo, o Sócrates, que é simplesmente genial. Pense em como é aprender música. Precisa de disciplina para treinar, de sensibilidade para entender a melodia e de análise para sacar a estrutura da canção. Então, segundo ele, ser um bom cidadão exige as mesmíssimas habilidades: disciplina para se informar, empatia para conseguir ouvir lados diferentes e análise crítica para entender o jogo político. No fim das contas, a educação política é como se fosse um treinamento para os nossos olhos. Ela nos dá as ferramentas para a gente não ser manipulado, para saber separar o que é fato do que é fake news e, o mais importante de tudo, nos transforma de meros espectadores das sombras em cidadãos que participam de verdade da construção da realidade. E agora, a reflexão final fica para cada um de nós. Conhecer as sombras e os jogadores não dá respostas prontas, mas entrega a ferramenta mais poderosa que existe: a dúvida, a pergunta. A partir de hoje, como é que essa ferramenta vai ser usada para a gente formar uma opinião que seja realmente nossa e começar a jornada para fora da caverna? A escolha é de cada um. Obrigado por terem assistido até aqui. Nos veremos nos próximos vídeos.